Olá, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você comigo hoje para essa conversa que pode transformar a forma com que você enxerga a sua carreira. E mais importante, como que o mercado de trabalho vem enxergando o seu trabalho. Como que os seus pacientes, os familiares dos seus pacientes, os médicos que encaminham pacientes para você, como que eles vêm enxergando o seu trabalho? Você já parou para pensar sobre isso? Como que essas pessoas estão olhando para aquilo que você faz? Se você já se sentiu desvalorizado profissionalmente em algum momento da sua vida, do ponto de vista, claro, profissional, né? Se você percebe que todos os esforços que você vem fazendo na sua vida profissional, eles não são percebidos como você gostaria pelos seus pacientes, pelos familiares dos seus pacientes, pelos profissionais de saúde que encaminham pacientes para você. Se você acha que esse reconhecimento ele não vem sendo da forma com que você gostaria, a minha sugestão é que você fique comigo hoje. A minha proposta é trazer para vocês alguns insights. Insights esses valiosos para que você consiga modificar essa realidade. E a partir dessa modificação, que você esteja apto para abrir novos caminhos, trazendo não só mais pacientes para o seu consultório e para a sua agenda, mas, consequentemente, aumentando o seu faturamento. Meu nome é Débora Salles, eu sou fonoaudióloga, pós-doutora em neurologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E há alguns bons anos eu venho trabalhando com estimulação cognitiva. Então, nos meus 22 anos de formada, eu me dedico a pelo menos 15 à estimulação cognitiva. Desses 15, os meus últimos 11 anos, uma boa parte do meu trabalho foi voltado para a reabilitação de pacientes neurológicos com diversas enfermidades, principalmente não só do ponto de vista de estimulação cognitiva, mas também disfagias, afasias, quadros demenciais, disartrias, e eu venho introduzindo a estimulação cognitiva na terapia dos meus pacientes, independentemente do motivo pelo qual eles são encaminhados para mim. Além disso, há 10 anos eu tenho um programa chamado Cérebro Vivo, que tem como objetivo a otimização cognitiva de idosos saudáveis. Então, eu tenho idosos comigo há 10 anos, que seguem o programa e estão comigo, de fato, há 10 anos, e nesses 10 anos, muitos e muitos idosos passaram pelo Cérebro Vivo. Alguns não estão mais entre nós, né? Outros precisaram se mudar, enfim, mas o que eu percebo é o quanto isso vem transformando a vida de cada um dos meus pacientes. Então, eu venho dedicando a minha carreira justamente a transformar e não só a vida dos meus pacientes, mas também transformar a vida de profissionais. Profissionais que me procuram para mentoria, para consultoria, profissionais que eu tive a oportunidade de ensinar ainda na graduação, que eu tive a oportunidade de auxiliar no crescimento profissional em pós-graduações e cursos de formação, e eu consigo perceber o quanto nós precisamos constantemente nos melhorar. O quanto nós precisamos, no mercado tão competitivo que nós temos hoje, o quanto nós precisamos nos destacar. O quanto nós precisamos fazer algo de diferente e aumentar o nosso juízo de valor frente a todo esse mercado. Vou dar um exemplo para vocês do ano de 2024. Né? Então, o ano de 2024 foi um ano em que, basicamente, eu introduzi estimulação cognitiva e fui, aos poucos, aprimorando essa ideia de implementar a estimulação cognitiva nas terapias dos meus pacientes. E eu estou falando aí de 648 atendimentos realizados no ano de 2024. Eu tenho uma certa organização, então todos os meus pacientes são planilhados, né? E eu consigo acompanhar. Então, é claro que a gente pode ter um errinho aí, por isso que eu tô botando mais de 648, porque esse número eu tenho
comprovado com planilhas de Excel. Durante esse ano, eu realizei 174 rastreamentos cognitivos. Nos meus últimos 10 anos, eu tenho incontáveis pacientes que passaram por mim em reabilitação cognitiva. E o que eu trago para vocês hoje é algo que eu gostaria muito que alguém tivesse trazido para mim lá atrás, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, quando eu me formei. Talvez eu não tivesse maturidade para receber esse conhecimento. Mas se alguém tivesse me trazido isso há 10 anos atrás, talvez eu não tivesse tido tanta dificuldade em me destacar, né? Não tivesse tido tanta dificuldade em transformar a minha vida profissional. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é, dentro desse mercado tão competitivo, uma forma da gente agregar valor ao nosso trabalho e, de fato, ser valorizado e se sentir valorizado. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês, algo que eu gostaria que alguém tivesse feito comigo há anos atrás. Esse é o Cogmais e o episódio de hoje tem como tema: alcance a sua valorização profissional com estimulação cognitiva. O meu objetivo é trazer para vocês novas perspectivas para aumentar o seu valor como profissional, introduzindo a estimulação cognitiva na terapia dos seus pacientes. Existem duas formas na vida da gente caminhar. A gente erra e a gente acerta. E a gente está errando e acertando o tempo todo na nossa vida. E um grande erro, e é um erro que eu mesma cometi, e por isso eu estou trazendo para vocês, muitos profissionais, eles acreditam que, para que eles possam ser, de fato, valorizados, eles precisam acrescentar e acumular uma série de cursos e titulações. E aí, dentro da fonoaudiologia, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, curso de laser, curso de eletro, curso de bandagem, curso de estimulação transcraniana, curso de estimulação magnética, curso de amamentação, curso de prompting, enfim, tem diversos cursos dentro da fonoaudiologia. Pós-graduações, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Débora, mas então tá errado a gente se especializar de forma alguma. Isso é crucial para o seu sucesso profissional. Mas o erro é você pensar que você será valorizado pelo seu paciente porque você tem mais um curso. Que você vai ser valorizado pela família do seu paciente porque você tem doutorado. Esse é o jeito errado de você buscar valorização profissional. Quando você realiza diversos cursos e adquire uma série de titulações, você se torna um profissional diferenciado. Sim, você tem muito mais conhecimento, muito mais base para atender o seu paciente. Mas para o paciente e para a família, você é mais um profissional que tem mestrado. Você é mais um profissional que tem doutorado. Você é mais um profissional que tem curso de laser ou curso de eletro, enfim. E quantos profissionais por aí têm cursos de laser e eletro? Quantos profissionais hoje em dia têm mestrado, doutorado, pós-doutorado? Será que é isso que vai fazer com que o seu paciente te valorize? A família do seu paciente te valorize? Provavelmente o profissional de saúde que te encaminha vai valorizar você por conta disso. Mas isso é capaz de transformar a vida do seu paciente? A resposta é não. Então, pensar que você vai transformar a sua carreira e você vai ser valorizado e você vai receber todos os bônus que você deseja e que você irá alcançar tudo que você deseja dentro da sua profissão, porque você tem mais títulos, é o jeito errado de pensar em ser valorizado. E qual seria o jeito certo, então? Débora, nós vamos então
esquecer, não vou mais fazer mestrado, não vou mais fazer doutorado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não só sou fonoaudióloga, como também sou pesquisadora. E eu sou super a favor da gente fazer pesquisa no Brasil e da gente se especializar a cada dia. E eu amo estudar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o jeito certo de você se valorizar e de você ser valorizado, a verdadeira mudança acontece quando você alinha todo esse seu conhecimento técnico, toda essa sua bagagem com estratégias de valor percebido. Então, somente as titulações não vão levar você onde você quer chegar. Quando você pega toda essa sua bagagem, bota na sua mala e você introduz estratégias específicas de valor percebido, esse é o jeito certo de você conseguir ser valorizada. Então não basta você saber muito. O que vai fazer a diferença na vida do outro é o impacto que você, como profissional, vai gerar na vida desse paciente e, consequentemente, da sua família. Esse é o diferencial. É isso que vai tornar você, que vai fazer com que o paciente te valorize, que a família te valorize. É isso. É você pegar todo o seu conhecimento e juntar com uma estratégia específica em que você seja capaz de demonstrar claramente A mais B, de forma transparente, o quanto o seu trabalho gerou mudança na vida do paciente. E o seu trabalho foi tão importante e mudou tanto a vida dele que nenhum outro profissional vai ser capaz de fazer o que você fez. Isso faz a diferença. Isso fideliza o seu paciente. Isso faz com que o seu paciente te encaminhe outras pessoas. Isso faz com que o seu paciente não esteja tão preocupado com o valor da sua consulta. Porque quando ele compara esses resultados com outro profissional que cobra metade do valor, quem foi que transformou a vida dele? Quem foi que gerou mudanças importantes na sua vida? Quem foi que impactou positivamente na qualidade de vida do seu familiar? Esse é o profissional que eu quero. Esse é o profissional que eu valorizo. Esse é o profissional que eu sei que eu posso contar porque transforma a vida das pessoas que passam por ele. E é esse profissional que eu quero que você seja. Então agora a gente vai fazer um exercício prático. Eu quero que você pense. Pense num paciente, um paciente que você atendeu e que você acha que você ajudou muito. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um paciente parkinsoniano que chegou para mim pós-pandemia, com disfagia, muito deprimido, muito deprimido, com uma apatia bastante importante. Esse paciente depois recebeu um diagnóstico de paralisia supranuclear progressiva, um parkinsonismo atípico, muita dificuldade de aderir aos exercícios, muito deprimido. Ele até fazia os exercícios, mas faltava vontade de fazer as coisas, faltava vontade de viver. Era um paciente triste. E nós começamos a intervir. Inicialmente eu atendia ele na casa dele. Começamos a introduzir exercícios cognitivos ao longo da terapia da disfagia. Fomos ajustando as consistências, volume da dieta, ajuste de espessante, todas as estratégias para a reabilitação dos distúrbios de deglutição, mas entre os intervalos desses exercícios, nós começamos a introduzir exercícios cognitivos. E eu comecei a perceber que esse paciente gostava muito daquilo e que aquilo motivava ele. E eu comecei a deixar alguns exercícios cognitivos na residência. Sabe o que aconteceu?
esse paciente ele foi aderindo de forma mais satisfatória à terapia. É claro que num determinado momento, eu comecei a introduzir alguns exercícios, percebi que estava dando bom, que estava funcionando, que aquilo era bom para ele e que ele gostava. Conversei com a família e sugeri um rastreamento cognitivo dele. Esse paciente já tinha uma avaliação neuropsicológica. Introduzimos, então, um rastreamento cognitivo para que eu pudesse trazer exercícios mais direcionados para as alterações das habilidades cognitivas que ele apresentava. E a gente começou a perceber que ele estava muito mais feliz. Comecei a incentivar a família a sair com esse paciente para fazer coisas que ele gostava. E ele era um paciente que de início só gostava do Flamengo. A única coisa de diferente que ele fazia era assistir o jogo do Flamengo. Mas ele gostava de cinema, então vamos começar a estimular ele ao cinema? Em um determinado momento, eu parei de atender em casa e expliquei para a família, olha, não vamos poder continuar atendendo ele. Eu posso mandar um profissional da minha equipe para vir aqui, mas caso ele queira continuar comigo, ele vai ter que ir ao consultório. Então a gente combinou que ele faria uma semana, nós diminuímos a quantidade de sessões, uma semana ele já estava melhor do ponto de vista de deglutição, já estava estabilizado, né? E nós mantivemos os exercícios cognitivos e começamos a combinar, então, que uma semana ele seria atendido por uma profissional da minha equipe em casa e na outra semana ele iria no consultório. E ele pediu, olha, eu não quero não, acho que eu quero ir lá no consultório dela. E a família contratou um taxista e ele vai semanalmente ao consultório. E o fato dele começar a sair de casa, era uma pessoa que não queria ir para lugar nenhum. Imagina, sair de casa de táxi para ir ao consultório, nunca, de forma alguma. Ele não gostava de sair de casa para nada. Às vezes ele não queria sair fim de semana. E partiu dele. E ele passou a ir. E nós começamos a indicar outras coisas. Olha, ele precisa sair, ele está gostando. A família começou a levar ele na piscina do clube. E começou a passear mais com ele, levou ele em museus, levou ele ao cinema, levou ele para o teatro. E a última coisa, ele agora está indo à praia, num projeto Praia para Todos, em que pacientes com cadeira de rodas, com um auxílio, eles vão à praia, eles são levados a um mar para mergulhar dentro das suas limitações, mas eles conseguem mergulhar. E ele pediu, eu quero mergulhar. Ele vai semanalmente ao consultório feliz. E eu consigo perceber claramente o quanto a introdução dos exercícios para as habilidades cognitivas foi diminuindo os índices de tristeza dele. É claro que não é só isso. O paciente tem ações medicamentosas, o paciente faz terapia, tem outras coisas associadas. Mas o que mudou de tudo que ele já fazia? A introdução não só dos exercícios cognitivos, não só ali, mas também em casa, a indicação de jogos para serem feitos ao longo da semana, jogos cognitivos ao longo da semana com o cuidador e com os filhos. A família se envolveu no processo. No Natal comprou jogos para ele cognitivos de presente de Natal e a família foi percebendo que era importante para ele sair e ele foi aderindo. E hoje ele vai à praia. E eu pergunto para ele, como é que foi seu dia, seu final de semana? Eu fui à praia. Então a gente vê o quanto ele era cinza quando ele começou comigo e o quanto esse paciente está colorido. E essa percepção não é só minha, essa percepção é da família. Então, eu tenho plena consciência de que eu fui um agente de transformação na vida dessa pessoa. O quanto o meu trabalho foi capaz de auxiliar na melhora da qualidade de vida dele. Não só eu, outros profissionais também. Mas eu tenho consciência, nesse caso, do valor recebido. E a família valoriza o meu trabalho. Seria muito fácil contratar um profissional para ir em casa. Financeiramente, eu mantive o mesmo valor que eu atendia em casa no consultório. A família poderia não aceitar.
porque ela vai arcar com táxi, porque é mais distante. Eu já tinha oferecido um profissional da minha equipe para atendê-lo em casa. Essa família, eu tenho certeza que valoriza o meu trabalho. Eu não tenho dúvida. E aos poucos eu fui mostrando o quanto o meu trabalho gerava resultados na vida desse paciente. E isso que fez a diferença. E é isso que eu quero que vocês façam. Quantas histórias vocês têm? Histórias emocionantes de pacientes que vocês transformaram a vida e eu não tenho dúvida. E cadê essas histórias? Aonde elas foram parar? É isso que eu quero que vocês comecem a pensar. Vocês são capazes de transformar a vida dos pacientes de vocês. Só precisa ajustar essas estratégias de valor. Então, não ser reconhecido profissionalmente não quer dizer que você não tenha competência profissional. E é muito importante que isso fique claro. O não reconhecimento não é sinônimo de incompetência profissional. O não reconhecimento é sinônimo de falha na comunicação do seu valor. Você não é reconhecido não é porque você é um profissional ruim. Você não é reconhecido porque você não sabe como comunicar o seu valor. Como fazer o paciente, a família, o médico, os profissionais da saúde perceberem o valor do seu atendimento. Então, não é sobre vender também. Então eu preciso ir para a rede social, fazer toda uma estratégia de marketing e vender de forma agressiva todo o meu trabalho. Não é isso que eu estou falando. Não é sobre vender, não é sobre usar técnicas de marketing extremamente agressivas. Se trata de evidenciar de uma forma autêntica que você vai aprender qual é a melhor forma para você. Eu vou te ensinar o caminho. Como você vai trilhar esse caminho e que calçado você vai colocar para trilhar esse caminho é com você. Então, você precisa traçar esse caminho, evidenciar isso de forma autêntica, a partir da demonstração dos resultados que o seu trabalho proporciona. Como é que eu posso demonstrar de forma prática quais são os resultados do meu trabalho? A gente tem diversas formas de fazer isso. A primeira delas é documentar. Documentar o antes, o durante e o depois. Se eu quero mostrar de forma clara qual o impacto que o meu trabalho é capaz de promover em alguém, eu preciso ter isso documentado. Então, o exemplo que eu dei para vocês do meu paciente, é claro que eu tenho todo o desempenho dele documentado. Eu tenho gráficos de evolução dele ao longo do tempo. E a cada 3 meses eu reavalio e mostro para a família. Chamo a família, ou caso a família não possa comparecer, eu mando isso para a família. Gráficos mostrando como ele era antes e como ele está agora. E quais serão os nossos próximos objetivos terapêuticos para alcançar novos resultados. Isso é uma forma clara e transparente de demonstrar os resultados do meu trabalho. E isso, com certeza, vai gerar uma modificação na visão dessa família com relação ao seu trabalho. Então, a primeira sugestão que eu dou para vocês é que vocês documentem. Documentem o antes, o durante e o depois. E que vocês realizem reavaliações periódicas no paciente de valor, porque isso vai, do seu paciente, porque isso vai agregar valor para isso. Débora, mas será que se eu fizer isso, eu vou conseguir me destacar, inclusive do ponto de vista financeiro? Sim, sim. Quando você aprende a destacar o valor do seu trabalho, as pessoas passam a reconhecer a importância do seu trabalho na vida do paciente. E isso faz com que elas estejam dispostas a pagar o valor da sua consulta.
E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você tem, quando você aprende a agregar valor ao seu trabalho, você tem mais reconhecimento. Você tem fidelização do seu paciente. Você tem melhores resultados financeiros. Porque financeiro deixa de ser um grande problema. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu recebi um paciente no consultório de 89 anos. Um paciente idoso saudável, mas com declínio cognitivo. Então, na verdade, ele estava muito limítrofe entre um declínio cognitivo leve e um padrão saudável, né? Assim, sem nenhuma alteração cognitiva. Nós submetemos, então, esse paciente a 3 meses de intervenção semanal para estimulação cognitiva. Esse paciente melhorou tanto, e eu mostrei isso para a família e para ele. Ele passou a estar mais independente. Ele passou a gerenciar sua vida de forma mais autônoma. A família passou a perceber isso. Nossa, mas ele está muito mais disposto. Nossa, mas ele faz as coisas sozinho. Nossa, ele não reclama mais de levantar para fazer as coisas que ele fazia, porque ele passava o dia deitado sem fazer nada. Deitado vendo televisão. Com 3 meses, eu apresentei os resultados para a família. Mostrei o quanto esse paciente tinha evoluído a nível cognitivo, velocidade de processamento, atenção, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva. E sugeri que nós interrompêssemos as sessões individuais de estimulação cognitiva e que esse paciente fosse para o grupo do Cérebro Vivo. E hoje ele vai uma vez por semana para o Cérebro Vivo, ele vai com a própria irmã, que também amou o grupo, então ela também agora faz, porque também é idosa. E nós temos então 2 idosos que eu dei alta da estimulação individual e encaminhei para um trabalho em grupo, para que ele possa manter essas habilidades cognitivas ao longo do tempo. Essa família ficou super grata e passou a me encaminhar a outros pacientes. Então, esse é um exemplo de reconhecimento, fidelização e retorno financeiro. Dei alta para ele, e aí eu poderia pensar, poxa, eu vou perder um paciente, eu dei alta para ele, mas eu encaminhei ele para o Cérebro Vivo, porque seria muito bom para ele. Financeiramente, eu fidelizei esse paciente, porque ele continua num outro programa, e ao mesmo tempo, o reconhecimento da família fez com que eles me encaminhassem a outros pacientes, e isso é uma melhora de retorno financeiro. Automaticamente a vaga do consultório que era dele já foi para outra pessoa. E eu não tenho vagas disponíveis de horários de vagos no consultório. Eu tenho fila de espera. E é isso que eu desejo para vocês. A gente precisa deixar claro também que eu estou falando aqui de atendimentos particulares, né? Então, eu não trabalho com operadoras de saúde, nunca trabalhei, né? E eu estou falando aqui de atendimentos particulares. E quando eu comecei a aplicar essas estratégias de valor percebido, né, dentro dos meus atendimentos, dentro da minha prática, dentro da minha realidade, o meu consultório lotou. E com o tempo, o que começou a acontecer? Eu pude começar a reajustar os valores das minhas consultas, é claro que de forma justa, mais justa para o paciente, mas também justa para mim. O que fez com que hoje eu não precise trabalhar excessivamente como eu trabalhava há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, vamos colocar aí. Hoje eu não atendo mais pacientes domiciliares por uma opção minha. Hoje eu não preciso atender 10, 15 pacientes no dia. Hoje eu tenho fila de espera. Independentemente se tem ou não fonoaudiólogos no prédio em que o meu consultório fica. E isso veio somente quando eu entendi como agregar esse tipo de valor percebido na minha consulta. Porque enquanto eu estava esperando que só pelo fato de eu ter mestrado, de eu ter doutorado, de eu estudar muito, eu fosse ser valorizada,
Eu continuava atendendo paciente em casa, eu continuava naquele desespero de 1 milhão de pacientes, preocupada se eu poderia ou não aumentar o valor, fazer um reajuste anual, mas e se meu paciente for embora? E se eu perder o paciente? Então, quando eu passei a entender tudo isso, o meu olhar mudou. E quando o nosso olhar muda, o olhar do outro também muda com relação a gente. Mas, Débora, e se o mercado estiver saturado? Essa é uma pergunta que eu recebo com frequência. Minha resposta para você é não. Não é o mercado que está saturado. Os profissionais que não sabem se destacar. Esse é o problema. O problema não é o mercado. O problema é que os profissionais eles não sabem se destacar. Quando você mostra o seu diferencial, a concorrência deixa de ser completamente um problema para você. Hoje eu não tenho essa preocupação com concorrência. E não é porque, nossa, Débora, mas você então tem um ego muito inflado. Não, de forma alguma. Mas eu quero muito que vocês entendam isso e incorporem isso na vida de vocês. Porque eu demorei tantos anos para entender algo que teria sido muito mais fácil se eu tivesse entendido lá atrás. Uma outra pergunta que muita gente me faz. E se meu paciente não entender o valor? E se meu paciente achar minha consulta muito cara? Eles vão entender quando você demonstrar para ele, com resultado tangível, o impacto que o seu trabalho desempenha na vida dele. Quando você for capaz de mostrar para o seu paciente os resultados que você tem dele e de outros pacientes com exemplos também. Quando você for capaz de palpavelmente mostrar esses resultados e deixar claro o impacto que você causou na vida do seu paciente, o paciente vai entender o seu valor. E isso vai deixar de ser um problema para você também. Como que eu posso fazer isso então? De duas formas. Eu posso aumentar minhas titulações e achar que com isso eu vou ser mais valorizado, mas eu já estou dizendo para vocês que esse não é o melhor jeito, por experiência própria. Não me arrependo de nenhuma das minhas titulações. Tenho super desejo de fazer mais um pós-doutorado. Porém, essa não é a forma para que você seja valorizado. O que você precisa entender é como comunicar o valor do seu trabalho de forma estratégica. O que você precisa aprender a fazer é utilizar uma abordagem baseada em evidência, sim, em evidência da literatura, em estudo, mas que você incorpore também histórias reais, que você mostre o antes e o depois do seu paciente, que você compartilhe depoimentos do seu paciente e de familiares dos seus pacientes, e que você explique de forma muito clara como a sua intervenção foi crucial para que aquele paciente obtivesse todas aquelas mudanças. É isso que vai fazer a diferença. E eu gostaria de te fazer um pedido prático. A gente não vai deixar para fazer isso amanhã. Nós vamos fazer isso agora. Então eu vou pedir a você que pegue um lápis e uma folha de papel. Que vocês fechem os olhos e pensem durante 1 minuto. Vamos colocar 1 minuto de silêncio. E nesse 1 minuto, que você pense ao longo da sua vida profissional em Só estou pedindo um paciente que você transformou. Um paciente que você percebe, que você lembra, que você fez o diferencial na vida dele. E você vai escrever 3 perguntas para mim que você vai responder. Eu quero que você escreva no papel. Qual era o problema desse paciente? Eu quero que você escreva no papel o que você fez para resolver ou retardar a evolução desse problema. Quais foram as estratégias que você utilizou para gerenciar e tratar esse problema que você respondeu anteriormente?
E a terceira pergunta que eu quero que você responda: qual foi o resultado? Escreva no papel qual foi o resultado. O que eu quero dizer com tudo isso? Você está fazendo um breve relato de um paciente de sucesso que passou por você. Agora, eu quero que você leia atentamente a esse relato. Que você inclua o nome do paciente, que você inclua o nome da esposa, ou o nome do marido, o nome dos filhos, o nome do cachorro daquele paciente. Aquele cachorrinho que ia te receber na porta e você fazia festa. E que aquele paciente que você acompanhou até a passagem para o plano superior. Faça um recordatório desse paciente. Leiam 3 vezes o que vocês fizeram por esse paciente. Qual foi o resultado que a sua intervenção trouxe para esse paciente? Esse é um exercício extremamente simples, mas que vai te ajudar a enxergar melhor como que você pode comunicar o seu valor. Quando você for avaliar um paciente e for passar, pós-avaliação, uma devolutiva com o resultado da sua avaliação e for fazer a sua proposta comercial para a sua intervenção, diga: estou me lembrando de um paciente que tinha a mesma patologia que ele. Aconteceu isso, 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 isso e isso. E o resultado foi muito satisfatório. Vocês acham que a família não vai ficar com a pulga atrás da orelha? Vocês acham que a família não vai perceber que isso é... Opa, esse profissional é diferente. Ele não só tem uma avaliação estruturada, ele não só sentou comigo para apresentar essa avaliação estruturada, como, além disso, ele me trouxe uma proposta comercial e ele me trouxe exemplos de vida real. Exemplos de vida real no qual ele transformou a vida de alguém. A minha dica de ouro para vocês hoje: comecem a colocar em prática o valor agregado. Coloquem isso na prática. Porque quando você bota no papel e olha, você consegue perceber melhor o seu valor e você aprende a comunicar o seu valor. Na prática, realizem avaliações periódicas com filmagens, com fotos. É claro que quando a gente está falando de foto e filmagem, a gente precisa de autorização para uso da imagem, isso escrito e assinado pela família do paciente, e essas fotos e filmagens têm cunhos de avaliação de baseline e reavaliação ao longo do tempo. Isso vai fazer toda a diferença. Então, agora que você já entende melhor por que o seu trabalho pode não estar sendo totalmente valorizado, ou pode não estar recebendo a valorização que você gostaria que ele tivesse, que todo aquele esforço, dedicação, empenho, talvez não esteja sendo reconhecido como você gostaria. Agora é a minha vez de fazer um convite para você. Eu gostaria de convidar você a permanecer nessa jornada comigo. Em breve eu vou lançar um curso chamado Cogmais. O método Cogmais nada mais é do que mais cognição para mais pacientes. Nesse método eu vou ensinar você a introduzir as técnicas não só de rastreamento, mas também de estimulação cognitiva em todos os atendimentos do seu paciente. Pacientes com disartria, pacientes com disfagia, pacientes com alterações, com disfonias, pacientes com alterações de linguagem, eu vou ensinar você a introduzir estimulação cognitiva e agregar o valor da estimulação cognitiva em todos os atendimentos dos seus pacientes adultos e idosos. E eu vou te ensinar passo a passo
Como você vai fazer isso? Fica atento ao nosso próximo vídeo, porque no nosso próximo vídeo nós vamos falar dos 3 maiores erros e depois dos 3 maiores acertos de quem trabalha com estimulação cognitiva. Foi um prazer ter vocês conosco e até o próximo vídeo.